Rodriguinho em campo. O Luiz Costa falou, Bolassi até agora é só resenha. Assim, o Bolassi é mais resenha, mas eu acho que ele teve uma participação, marcou 2 gols e deu uma assistência, né? Bem na sorte, meio deitado ali, mas foi uma assistência para aquele gol do Matheus Henrique. Eu acho que não, assim, o Bolassi não está fazendo grandes jogos, mas eu acho que é a melhor opção que a gente tem para começar no ataque hoje ali, se não for a única, né? Porque não tem Gabigol, não tem Caio Jorge, não tem Dineno, não tem Lautaro, é o Bolassi, né? E aí, hoje tem gol de Bolagol? Eu lembro até você e o Pedro, né, trazendo a análise do Bolaça aqui, ela vem se confirmando. É um cara que iria nos ajudar, porém, em alguns momentos ia aparecer um jogador peladeiro, né? E é o que tem se mostrado. Porém, ele fez gols importantes aí, né, Caramujo? Da vitória contra o Tombense, aquele do empate contra o América, e ele tem ajudado bastante, principalmente, como você disse, nessas ausências do Cruzeiro em relação a centroavante, né? Ele que prefere jogar, creio eu, como ponta, mas também tem essa capacidade de fazer esse segundo atacante ou centroavante. Se não fosse ele, o Cruzeiro provavelmente em vários momentos teria que estar improvisando, porque contou, infelizmente, inclusive, com muitos desses como centroavante no departamento médico. Acho que ele pode nos ajudar, sim, como uma opção vindo do banco de reservas em jogos assim, como é o caso de hoje, como foi o caso do Tombense, quando o Cruzeiro precisou usar aí um time alternativo. Bolassi é isso, então, que vem se provando. É um cara que em alguns momentos parece que não ter tanta intimidade com a bola, mas ele faz jogadas importantes, inclusive já tem 2 gols e uma assistência, como diz o Caramujo na temporada. Assim, é importante entender que o Bolasie é um jogador que ele veio para ser composição de elenco, né? E para isso ele tem entregado o que ele é proposto. Vejo muita gente, às vezes, comentava no chat lá no começo, o Bolasie vai ser titular, e a gente falava, não, galera, tem que ter um pouquinho de cuidado. O Bolasie não é melhor, por exemplo, do que o Dudu. Ele talvez não tenha mais qualidade do que o Marquinhos, que é um atleta jovem que pode melhorar. Então, ele é um cara para composição de elenco. Tem características que diferem nele de alguns concorrentes. É um jogador, por exemplo, que teria sido muito mais útil para o Cruzeiro naquele jogo contra o Atlético, na minha opinião, se tivesse entrado logo no intervalo. Era uma situação onde o Cruzeiro precisava de alguém com capacidade de receber essa bola ali, às vezes de costa para o zagueiro, num jogo direto, numa bola esticada pelo goleiro. A gente viu o Dudu nessa situação, tendo que receber essa bola. Não é um jogador alto, não é um jogador que tem essa característica, mas o Bolasie, dentro do que ele pode entregar ao Cruzeiro, acho que ele vem ajudando. É um cara que vai oscilar muito, como o Patrick lembrou aí que a gente tinha comentado, mas é um jogador que, com suas características, e mesmo com esse jeitão dele, pode ajudar bastante. O lance do gol de cabeça contra o América, a jogada do pênalti contra o Uberlândia é um lançamento para a área que o Bolasie acaba casquinhando ali para o Eduardo. Então, dentro das características dele, é uma boa composição de elenco, mas acho que não vai conseguir passar disso. Ser um jogador que vai ser titular, que vai conseguir tirar, por exemplo, o Dudu, até porque em questão de nível técnico, o Dudu está num patamar acima do Bolasie. Então, acho que o torcedor do Cruzeiro tem que entender que ele veio para cumprir essa função. E no próprio Criciúma, né, Caramujo, a gente chegou a pontuar aqui em algumas lives que ele era um atleta que, por várias vezes, era colocado no banco de reservas por questões físicas, às vezes até por questões de característica do jogo, e ele está muito tranquilo quanto a esse papel, de ser um jogador para compor o elenco. Em situações como a de hoje, que o time vai rodar ali a escalação, ele acaba saindo como titular, mas ele sabe muito bem do papel e da função dele. Eu também acho, e ter um jogador com esse carisma, assim, com essa disposição que o Bolasie parece ter, parece que todo mundo adora o cara, né? Então, assim, é bom ter esse tipo de jogador, que você sabe que ele tá no banco, ele não vai ficar criando problema, né? O Bolasie é um cara que já passou por boas coisas, gente. O cara já jogou em Malta, o cara jogou 6ª divisão do campeonato inglês, ele tá na 1ª divisão do Brasil aqui, ele tá curtindo a vida, gente. Para ele tá tudo maravilhoso. Até porque deve estar ganhando um salarinho legal também, como todo mundo ganha, né? Mas enfim, não é dos mais altos do elenco também, não, viu, gente? O Valdemar Júnior falou que é o Bolasie titular, mas vocês não estão prontos para falar disso. Uai, Valdemar, acho que com a escalação ideal, né? Com Dudu, com Gabigol, com Matheus Pereira, eu não acho que o Bolasie encaixaria tanto para ser o ponta direita, sabe? Eu acho que é
é melhor ter ele como esse, talvez um 12º jogador ali, e eu quero ver mais do Bolassi, aquele Bolassi mais rabisqueiro que a gente viu, por exemplo, contra o Cruzeiro no Mineirão, né? Coitado do William naquele dia, viu? Acho que o Bolassi vai evoluir. A gente agora tem um treinador, gente. Quando você tem um treinador, tem uma tendência as coisas começarem a funcionar. O Bruno Leonardo Costa, não sei se vocês já falamos, mas sobre os cartões, serão zerados para os jogos das finais? Sim, Bruno. Depois da rodada de hoje, zera os cartões amarelos, tá? Mas quem tomar amarelo hoje ou quem for expulso hoje, cumpre suspensão automática no final de semana, beleza? O João Botelho, depois de domingo, o Cruzeiro deveria mandar um time sub-23 para jogar o Mineiro. Não vale, tem que dar chance para os garotos e não corre risco de machucar bons valores nesse campeonato fraco. Particularmente, eu acho que o maior problema disso aqui é que, primeiramente, a gente ia ficar com o time titular sem ter o que jogar, né? Aí você fica 2 meses da temporada com o time titular parado, mas eu não acharia ruim ver o Cruzeiro valorizando menos o campeonato estadual e tentando, assim, né? E acho que para valorizar menos, a gente precisa voltar a ganhá-lo, inclusive, é até uma coisa meio contraditória, mas quando você não está ganhando, fala assim, não dá conta de ganhar e agora está falando que não queria. Não, seria bom a gente ganhar o Mineiro desse ano, até para ter um pouco mais de moral, para ter uma briga aí de talvez não levar tão a sério para o próximo ano. Tô doidão? O que vocês acham aí dessa relação do Cruzeiro com o estadual, amigos? O Caramujo, eu acho que devia, assim, num cenário ideal, era interessante rolar essa ruptura, né, com o estadual. Mas quando alguns times do futebol brasileiro eles começaram a fazer isso, né, talvez o precursor assim foi o Atlético Paranaense, que jogava o estadual sem o time principal do Atlético ficava treinando, era até o time ali de aspirantes, digamos assim. A CBF, numa medida para não desprestigiar as federações, ela condicionou essa classificação à Copa do Brasil agora ao estadual, e isso acaba pesando muito. É claro que o Cruzeiro não pode depender só do Campeonato Mineiro para ir para a Copa do Brasil, principalmente nesse ano, com o investimento que fez. Mas é uma pressão desnecessária, né? Se você coloca ali o sub-20, às vezes os meninos não respondem tão bem, o time não consegue se classificar à semifinal, não tem essa vaga na Copa do Brasil já garantida, você já entra para o Campeonato Brasileiro com uma pressão muito maior do que já existe dentro do Cruzeiro e tem que existir. O Cruzeiro Esporte Clube, ele tem que entrar no Campeonato Brasileiro para fazer as melhores campanhas possíveis. Só que eu acho que é um movimento um pouco arriscado. Só que eu entendo o torcedor também. Frustra muito um campeonato onde você não tem uma remuneração tão alta, onde o nível competitivo não é dos melhores, você corre o risco de acontecer o que aconteceu com o João Marcelo, é uma infelicidade. O Patrick pontua por várias vezes aqui de uma maneira muito, muito boa, que o atleta de alto rendimento ele está sujeito à lesão até no treinamento, mas o campeonato